Olá pessoal, meu nome é Renan. Eu vou mostrar hoje aí para vocês um recurso bem interessante, que é de você fazer looping através dos objetos aí numa caixa no user form, no formulário. Então o que eu vou mostrar aqui, na verdade, são duas coisas. Então é como eu percorrer os objetos, fazer a leitura do conteúdo desses objetos e fazer o lançamento deles na planilha. Isso utilizando um código sem eu estar efetuando aquela leitura, criação de variáveis e lançamento de dados. Isso daqui é necessário caso você tenha uma planilha e você queira lançar os dados direto, sem perder muito tempo na codificação. Em alguns casos, isso que eu vou mostrar aqui vai ser bastante útil. Então, o que a gente tem aqui? Para exemplificar, eu aqui no comando initialize, se você for observar aqui no userform 1, os labels, eu apenas criei, pegando a ferramenta e fui adicionando esses labels na tela, mas não coloquei os nomes deles, porque eu vou nomear eles automaticamente com os nomes que aparecem aqui na minha tabela. Então, se você tem um formulário e você quer nomear os labels ali no teu formulário, mas não quer ficar digitando, então você pode usar esse código aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, ele vai nomear o nome dos teus objetos ali, dos teus labels. Então, ó, se eu for iniciar, ele já vai carregar esse meu userform com os mesmos nomes do que eu tenho aqui no meu cabeçalho, ó. Tá vendo? Então aqui ele codificou, pegou o meu userform e nomeou automaticamente esses formulários, esses labels aqui, sem eu ter que nomear eles aqui toda vez que eu vou criar esse formulário. Então o código feito para fazer isso daqui é bem tranquilo. Então eu só uso um laço para ele trabalhar dentro dos objetos, que é o for each aqui. Objeto é a variável que eu criei aqui como um controle, mas eu não nomeei aqui, vamos colocar aqui, ó. Então, de objeto eu nomeei essa variável aqui como um controle, e para cada objeto no userform 1, que é um controle, ele vai fazer o looping percorrendo todos os objetos do userform 1 que for um controle. E daí eu coloco uma variável aqui, se o tipo do objeto, variável controle, for label, então ele vai mudar a propriedade do caption desse objeto aqui para o nome que ele encontrar lá na minha planilha cadastro, que é a planilha que eu tenho o cabeçalho aqui, na linha 1, na coluna X. E aqui eu coloquei um acumulador aqui para ele começar o X na coluna 1, e depois de cada laço, cada objeto que ele for passando que for label, ele vai estar adicionando 1. Então ele vai pegar o valor da coluna 1, da coluna 2, da coluna 3, da coluna 4 e vai passar para o próximo objeto. E dessa maneira ele vai percorrer todos os labels aqui do meu userform e vai nomear esses rótulos de dados aqui com os nomes que eu tenho lá no cabeçalho. Essa mesma propriedade, esse mesmo código utilizado para fazer isso, serve para que eu percorra esses mesmos text box aqui, só que capturando o valor dele e lançando na minha planilha. Então, utilizando essa mesma linha de raciocínio, essa mesma lógica, eu fiz isso daqui para esses text box. Então, aqui no código cadastrar, eu criei a mesma variável como controle, o i, e criei um valor que é para acumular os valores das minhas text box. Então aqui eu criei o código para que ele retorne a última linha com o valor na minha planilha. Então ele vai fazer o comando equivalente aí, o Ctrl para baixo, vai selecionar a última linha e vai retornar o valor dessa última linha. E é o valor que vou estar utilizando aqui nesse código para contar as colunas. Então eu uso a mesma lógica ali para cada objeto no meu userform 1 como controle. Ele vai verificar se o tipo do objeto variável aqui vai ser text box. Se for text box, o valor da minha variável vai ser igual ao meu objeto, ok? Então ele vai incorporar o valor que eu tenho dentro da variável objeto
na minha variável valor e vai fazer o seguinte: esse valor que eu tenho aqui como variável string, ele vai pegar o valor que eu tenho lá na minha última linha mais 1. Por que última linha mais 1? Última linha mais 1, a última linha, ele retorna a variável que tem a última linha com dados. Então eu quero adicionar esses dados numa coluna abaixo dessa última linha que tem dados. Então eu coloco última linha mais 1 e vai ser a coluna. Como eu vou lançar os dados a partir da coluna 1, então eu crio o mesmo sistema que eu coloquei aqui no código de baixo. Então ele vai adicionar uma coluna a cada objeto textbox que ele vai percorrer. Então ele vai adicionar, pega a primeira textbox, vai adicionar na primeira coluna, vai fazer o looping procurando o próximo objeto, o textbox, vai encontrar esse objeto, ele já vai estar na coluna 2, coluna 3, coluna 4, e assim ele vai adicionando esses objetos coluna após coluna, capturando todos os valores que eu tenho dentro dos meus objetos textbox. Isso daqui economiza bastante tempo no lançamento de dados, caso você tenha formulários muito extensos, muito grandes, onde você tenha cadastro de muitos dados. Então isso daqui ele vai executar de forma automática a leitura das informações dos teus textbox e vai lançar esses dados na planilha. Então vamos ao exemplo aqui, ó. Eu tenho o formulário, então eu vou lançar aqui qualquer coisa aqui, teste, produto, unidade, MD, quantidade 10 e valor unitário 5, ok? Então aqui ele vai cadastrar os meus produtos sem eu ter que estar fazendo referência a cada uma das variáveis, fazendo looping. Aqui ele lança de uma maneira bem legal. Outra função para que eu execute isso daqui é eu criar formulários em tempo de execução, onde eu não precise ficar nomeando, criando nomes para os meus textbox aqui, porque aqui eu economizo um tempo grande, se não precisar nomear cada textbox como txt código, txt produto, txt. Então aqui eu deixo, conforme eu vou criando, eu já faço dessa maneira aqui, que ele agiliza o processo de criação. Outra forma que eu utilizo esse código é aqui, ó, eu não tenho nenhum label e nenhum textbox dentro desse formulário. Então eu vou criar os campos em tempo de execução. O que quer dizer isso? Assim que eu abrir o formulário, claro que aqui eu coloquei no criar campos para ficar mais fácil de explicar, mas eu poderia colocar essa ação que está no botão dentro do Initialize. Então quando eu criar aqui, ó, ele já vai criar os campos código, produto, unidade e vai inserir esse textbox sem que eu precise criar elas através da caixa de ferramentas e inserir esses objetos dentro da minha caixa de texto. E da mesma maneira que do outro, eu posso cadastrar e lançar esses dados aqui. Então ele vai dar cadastro realizado, vai limpar os campos aqui. Isso aqui ele está limpando um por um aqui, eu tenho que ver o que aconteceu. Mas aqui dessa maneira é uma maneira bem rápida de você estar criando formulários aí em tempo de execução. Imagine você ter um formulário aí com 20, 30 campos. Isso daqui facilitaria bastante a criação desse formulário. Então aqui no criar campos eu tenho o código aqui que vai fazer o seguinte: ele vai criar as minhas variáveis, vai criar os meus objetos dentro do meu user form e depois vai nomear esses objetos aqui, no caso os labels, para que ele capture os nomes do meu cabeçalho. Aqui é o mesmo código que eu expliquei na planilha, no formulário anterior ali, que é o mesmo código que vai nomear. O código diferente que eu tenho aqui nessa planilha é o código que vai criar os objetos textbox e vai criar os objetos label em tempo de execução aqui. Então aqui eu utilizei a última linha, igual eu criei na última user form ali, já foi explicado. E aqui para saber o seguinte, ó, esse última coluna ele vai determinar quantas colunas eu tenho para saber quantos campos vão ser criados. Então se eu tenho um campo, se eu tenho uma planilha aqui com, por exemplo, essa daqui são 5, 6 colunas,
Então ele vai determinar um número de colunas. Então, como eu tenho 6 cabeçalhos, ele vai criar 6 campos, 6 lábios e 6 caixas de textos para receber esses valores que estão aqui. Então aqui eu sei que eu tenho 6 campos, então ele vai fazer para o i igual a 1 até a última coluna, que vai ser o número de campos que eu quero criar. Então ele vai fazer vai criar um novo text box e vai criar um novo lábio para cada um desses loopings que ele fizer aqui. Então eu vou fazer uma instância, eu vou setar um novo text box que eu vou estar adicionando a um controle madd controls forms.textbox1. Isso daqui é a sintaxe para que eu crie um novo text box. Dessa mesma forma, para criar um novo lábio, o nome do objeto vai ser novo text box, novo lábio, e eu habilito ele aqui true para que ele fique visível. Então aqui eu vou setar algumas propriedades aqui, vou mudar algumas propriedades desse objeto. Então eu vou colocar o tamanho dele 120, a altura 18, top, eu criei uma variável para iniciar top aqui, para que eu a cada looping ele adicione um objeto sempre 22 abaixo aqui, 22 unidades abaixo. Então, como o objeto tem 18, ele vai ficar um espaço de 4 entre cada um desses objetos aqui. Então ele vai adicionar na posição top a uma distância de 80 da esquerda. Então ele aqui vai ser fixo, né, porque ele vai adicionar. E no caso do cabeçalho, como o rótulo fica antes da caixa de texto, ele vai adicionar 20. Então tem um espaço aí de 60 para que fique o nome de cada um dos lábios aqui. Então aqui são as propriedades que eu estou mudando. Então cada looping que ele fizer, ele vai adicionar um lábio e uma caixa de texto ao meu formulário. Então ele sabe que ele tem que adicionar 6 objetos. Então, como ele vai fazer as contagens, ele vai adicionando um novo text box e um novo lábio a cada looping que ele fizer nesse código aqui. E depois que terminar de adicionar os campos, ele vai percorrer novamente todos os objetos do tipo lábio do meu formulário, adicionando o meu caption lá, que vai mudando a propriedade caption para adicionar os formulários. Aqui eu só mudei me controls, que ela não tinha usado user form, para não ter que toda vez estar mudando o nome do meu objeto user form aqui. Então o me ele já vai capturar automaticamente o formulário atual para puxar os controles aí para ele fazer essa leitura e inserção dos objetos que eu quero aqui. E também aqui o cadastra é a mesma coisa que eu expliquei no formulário anterior ali, que ele vai estar lendo e adicionando esses dados que eu tenho dentro do meu formulário na minha planilha. E aqui só na última linha aqui eu coloquei o código aqui para limpar os campos do meu formulário. Então vamos ver aqui. Então ele vai para cada objeto no meu formulário, ele vai pegar o text box, e aqui eu só vou tirar essa mensagem, por isso que ele ficou aparecendo antes. Na hora que eu fui limpar, ele deu aquele pequeno bugzinho ali. Então aqui ele vai limpar todos os campos. Então quando eu executar esse formulário, vamos fazer o seguinte, igual eu disse antes, vamos tirar essa ação do botão e vamos colocar dentro do initialize. Então vamos reform 2, vamos criar aqui, vamos mudar o procedimento para initialize e vamos colocar essa ação aqui que está no botão para dentro do initialize, para que quando eu inicie o formulário ele já crie os objetos lábio e text box dentro do meu user form aqui. Vamos salvar e vamos executar. Quando eu executar o user form 2, ele já vai ter criado os campos e criado também aqui as variáveis. Eu vou inserir algum dado aqui, ele vai lançar esses dados automaticamente, vai dar a mensagem de realizado e vai limpar os campos para que um novo cadastro seja realizado. Isso sem estar mexendo com a parte gráfica aqui de arrastar os comandos, os objetos para criar um formulário. Então, pessoal, essa aula a princípio é só para a introdução desses conceitos aqui de criar esses objetos aqui em tempo de execução. E nas próximas aulas aí vou ver mais algumas coisas para exemplificar e deixar mais claro essa utilização desses comandos aqui de formulário para automatizar e deixar mais rápido a criação dos mesmos. Valeu, até mais, pessoal!